Demora um pouquinho para aparecer. Começou. Começou? Bom, boa noite. Hoje nós estamos estudando o Novo Testamento, tá? O Evangelho segundo Mateus, e estamos no capítulo 26, versículo 29 ou 30, Elisa? 30, 29? 30. Tá. Eu não tá marcado no 30. Não, é que o 29 eu já comentei sim, né? Porém, vos digo, não mais beberei a partir de agora deste fruto de videira até aquele dia que eu beba convosco vinho novo no reino do meu Pai. Esse último aqui Jesus está dando as últimas, continua dando as últimas instruções, que ele está na ceia, né? Agora ele vai, né? Ele vai sair da ceia e começar a sua caminhada para o ponto assim, ápice da sua missão, né? A partir de agora, ele está nas nossas mãos, nas mãos dos homens. Né? Já foi feita a traição, já está tudo encaminhado, e vamos junto com ele, com seus discípulos, né? Com o mestre e os discípulos, vamos juntos com ele aos novos acontecimentos, né? Vamos lá, Elisa. Alguém... Todo mundo já achou? O Novo Testamento, capítulo 26 de Mateus, versículo 30. É 26, Ofrânio? Capítulo 26, versículo 30. Vai falar sobre a negação de Pedro. Ah, tá, achei. Podemos? Podemos. Tá. Podemos. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos a partir de 30. A predição da negação de Pedro, que também está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 26 a 31. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, de 31 a 34. E também está em João, capítulo 13, de 36 a 38. Então, vamos lá. Capítulo 26, versículo 30. Depois de entoarem salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós, nesta noite, vos escandalizareis em mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas depois de ser levantado, irei à frente de vós para a Galiléia. Em resposta, Pedro lhe disse: se todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: amém te digo que nesta noite, antes de cantar o galo, me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Só tinha quebra-macho aí, né? Não te negarei, eu também não. Tal. Isso já me lembra até uma história do Chico Xavier. Eu vou começar pelo final hoje, né? O Chico, né? O Chico trabalhava num bar, né? O primeiro emprego do Chico, para quem não sabe, foi no botequim, né? E aí em Minas, o botequim geralmente vende muita pinga, né? Cachaça. E uma certa noite, né, estava o Chico, o irmão dele, o Zé Xavier, o dono do bar e mais outros 2 amigos, né? Espíritas todos conversando. Aí não estava rolando a pinga. Mas aí todo mundo começou a se animar quando o Chico propôs, não, o Zé Xavier, irmão do Chico, propôs abrir um centro espírita. Né? Estava na hora já. Aí ficou aquela euforia, isso lá em Pedro Leopoldo, na cidade do interior mineiro, perto de Belo Horizonte, pequenininha. Aquela euforia, e de repente, né, um se propôs a ser o presidente do centro, o outro se propôs a ser o diretor, e cada um já fez um cargo ali. Né? Aquele negócio todo, aquela empolgação toda. Foi muito bem. No outro dia, quando o Chico foi procurar... Boa noite, Jô.
foi procurar todos para dar continuidade ao assunto, né? Cada um teve uma desculpa diferente, né? Ninguém estava mais naquela animação, né? Esse aqui, que nós estamos lendo aqui no versículo 25, que nós ainda vamos estudar mais, né? Demonstra que, às vezes, por empolgação, né, nós tomamos algumas decisões erradas e depois nos arrependemos e voltamos atrás, o que não é muito legal, né? No caso, o Chico ficou frustrado, né, com esse acontecimento. Mas faz parte do nosso dia a dia. É igual aqueles homens que no final de semana estão com cervejinha na cabeça, promete monte de fundo, no dia seguinte passa o efeito do álcool, ó, quer dizer, não falei nada, onde está escrito? Esquece de falar. Por aí mesmo, né? Essas empolgações de momento, né? Que a gente se perde, né? Se perde. Quem de nós, né? Nunca aconteceu isso, né? Todos nós, né? Mas é isso aí. Já esquentamos a turbina com o último versículo desse pedaço, então vamos voltar para o primeiro. Dá licença, senhor Afrânio. Posso falar uma coisinha? Fala, dona Lourdes. O Luiz Guilherme pediu para avisar que ele colocou o PDF lá no grupo. Pô, que legal. Obrigado, Luiz Guilherme. Eu ia avisar isso, mas já que você avisou, o jogo, legal. Ok. Que houve é o seguinte, hoje foi um dia que eu me atrapalhei tudo, nem botei a propaganda do estudo que eu faço sempre, né, no grupo, que eu cheguei em casa há alguns minutos atrás, e como eu não tinha de cabeça as páginas, né, eu não pude pedir ao Luiz Guilherme durante o dia para, quando eu cheguei em casa, que eu vi onde estava anotado e estou passando aí para vocês. Quem conseguir, né, pegar pelo celular, no Zap do Maria Vaz, tudo bem. Quem não conseguir é só ouvir também, que são 2 páginas do Emmanuel, para enriquecer nosso estudo, mas uma referente justamente ao versículo 35, nós estamos fazendo esse comentário agora. É outra, se nós chegarmos lá, o outro versículo, acho 40, se não me engano, mas bem mais à frente. Bom, alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Ninguém está empolgado aí, não, para fazer umas promessinhas e depois, não falei nada disso, desisti, não era bem isso que eu queria. Vamos lá, Elisa. Você está sem som, Elisa? Elisa? Eu já abri o som aqui, o Vento Figueira fechou a página dele. Bom, eu li tudo até o final. Não, vamos ler agora de um em um. Tá. Então, 26, 30. Depois de entoarem salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Algumas traduções está escrito hinos, tá? Depois de entoar hinos, porque na realidade todos os salmos são hinos, tá? São cantados. Nós não sabemos como é que é isso, né? Isso é coisa lá, os judeus que têm essa noção. E eu acho que nem todos eles ainda hoje têm isso. Mas os salmos eram cantados. Por quê? O modo mais fácil de você aprender e recordar alguma coisa é uma canção. Os hindus, né, utilizam até hoje os mantras. Não são cantados também? Né? Por exemplo, nós não esquecemos aquelas musiquinhas de infância de jeito nenhum, né? Ciranda, cirandinha, o cravo brigou com a rosa, etc. E como os salmos são longos, né? E são vários salmos, são nem me lembro quantos, são mais de 140, mais de 150, nem sei. Gravavam assim, cantavam, desde criança. Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha zap, Twitter, Instagram, nada disso. E as crianças, junto aos pais, iam aprendendo através da cantiga os salmos. Tá? E esses salmos aí, quem está usando essa tradução que nós usamos, lá embaixo vem falando, né, Elisa? Que salmos são esses, né? Você pode ler o item 1 lá embaixo? Você está sem som, Elisa. É porque hoje está passando muita moto aqui embaixo. Eu acho que os lixeiros vieram aí fazer uma homenagem a você, os lixeiros tudinho hoje. Ação
cantar, entoar hinos, salmos. Acabou a expansão 1. No final da refeição pascal, eram entoados cantos, salmos. Salmos 113, 118 e 136, que os hebreus chamavam de louvor. Halel. Veja bem, é 113 a 118 e 136, tá? São vários salmos. Esses salmos são salmos muito profundos no sentido deles. Tá? São salmos, conforme eu falei, de louvor a Deus. Salmos de confiança, de esperança. Salmos assim que realmente fortifica as pessoas. E principalmente a gente, né, o cantado, afinal que ele está bem enraizado em nós, né? Como eles estavam cantando, né, eles estavam colocando algo que já estava enraizado neles, tá? E aí nós estamos vendo, né, a preparação de Jesus, né, em relação a que ele já sabia que as profecias estavam se cumprindo, né, que ele seria crucificado, né? A tranquilidade, a serenidade, a paz com que Jesus se entregava aos homens, né? No Evangelho de João, no seu versículo, capítulo 1, versículo 1, né? O 2 ou 3, bom, capítulo 1, entre os primeiros versículos está lá, né? Sobre essa questão, esteve entre nós o verbo, e no princípio era o verbo se fez carne e esteve entre nós, né? E nós não acreditamos nele, não confiamos nele, fizemos que bem entendíamos com ele, né? Então, as professoras falaram, Jesus sabia que aquele momento era o momento final, era o momento realmente de beber o cálice, né, que estava reservado para ele. Daí saíram para o Monte das Oliveiras. De novo, vamos ver um lugar geográfico. É muito normal nos evangelhos, no Antigo Testamento, tá? Os escribas, os escritores da época, se utilizarem de locais para indicar alguma coisa. Tá? O Monte das Oliveiras, veja bem, há um detalhe aí. Na época, Jesus está aqui na semana de Páscoa, final de semana, né, relativo ao domingo de Páscoa. Naquela época, as leis referentes à comemoração pascual tinha vários detalhes. E um dos detalhes era que o judeu, nesse dia, além de não poder fazer negócio, não poder trabalhar, não poder nem cozinhar, tem um monte de coisa, né? E um dos detalhes é o seguinte, que até a distância que o judeu podia andar tinha um limite. Esse limite era taxado em cima, quando eles estavam no deserto, assim, o comprimento das suas fileiras. Lá da onde estava, né, aquela tenda onde estava lá, né, as tábuas da lei, até o final das fileiras. Ou seja, isso daria talvez 2, 3 quilômetros. Era o máximo que o judeu podia andar também, talvez até menos, tá, gente? No dia da Páscoa. E Jesus cumprido. Olha só, Jesus em momento algum quis desrespeitar qualquer lei do homem. O único que desrespeita a lei do homem é o próprio homem, conforme a Elisa falou na sua prece sobre as necessidades nossas do momento. Aqui na minha porta tem um lugar que aluga mesa e cadeira para a festa, mas de vez em quando está lá a festinha, tá? Cheio de gente, à vontade, tomando uma cervejinha, assando uma carne, bem aqui no outro lado da minha calçada, bem na minha janela. Sambinha lá, um pagodinho, né? Jesus, em momento algum, né, eu não vim destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir. Ele fala isso em relação às leis divinas e às humanas também. Quando Pedro pergunta sobre o que fazer do imposto, que se deveria pagar ou não, ele fala, importa não constrangê-los. Ou seja, é a lei do homem, mas é necessária, vamos cumpri-la. E várias vezes Jesus demonstrou o respeito pelas nossas leis. Apesar de ele estar muito acima disso, né, ele reconhecia que as leis têm que ser respeitadas porque as leis são criadas para nos proteger. Né? E Jesus, conforme ele era judeu, ele respeitava todas aquelas leis que estavam no livro do Antigo Testamento, na Torá.
tá? São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, referente a Moisés, as leis de Moisés, que é conhecido, né? E vai para o Monte das Oliveiras. A palavra monte já nos lembra algo. Tá? O Monte das Oliveiras fica fora de Jerusalém, dentro desse espaço permitido pela lei na época de Páscoa, mas ele fica acima do templo, 100 metros ao cima. Ou seja, Jesus vai se colocar se digamos, ele, né? Ele, Jesus, estava se elevando, se colocando na posição alta, na posição dele, de conquista dele, de bilhões e bilhões de anos, de Cristo. E leva alguns discípulos para com ele estar, para, né, vamos falar assim, se contagiar com isso aí, né? Para começar a sentir como é que nós devemos nos portar perante as adversidades. Que ele ali estava, era o cordeiro que seria imolado, que seria imolado. Olha só. O Haroldo Dutra tem uma história do Cordeiro da Páscoa muito bonita na internet, quem já ouviu aí, né? Vê que é de um fundo muito forte, né? As famílias pegavam um cordeirinho antes da Páscoa, criavam, e durante a Páscoa esse cordeiro era assim, tratado quase como um membro da família. Ficava ali com as crianças, ficavam juntos, para depois imolá-lo, né? Depois sacrificá-lo. E ficava todos sentindo, porque já haviam se habituado com aquele cordeiro, né? E esse aí, está lá na internet procurando Haroldo Dutra e a Páscoa, que vai ter uma explicação, são 17 minutos, ele vai explicar detalhe a detalhe sobre essa questão. Então, Jesus, o cordeiro, estava se preparando para ser imolado, mas estava em paz, era um espírito, né, muito evoluído, muito acima do templo de Jerusalém, do templo que diziam que era a casa de Deus, muito acima disso, que a verdadeira casa de Deus é o universo, e ele participava dela. Tá? Então, subir aos Montes da Oliveira nos mostra a sua situação espiritual e a sua tranquilidade em aceitar, né, as adversidades da vida. Não é bem igual a gente, não, né? A gente costuma reclamar um pouquinho dessas coisas, né? Quando o negócio está ruim para o nosso lado, puxa vida, logo comigo. Por que eu? Porque nós não conseguimos ainda subir o Monte das Oliveiras. Nós ficamos no templo, encerrados, presos ao templo de Jerusalém. Ou seja, o templo, né, que eu falo, aos nossos pensamentos. Tá? Presos às nossas, assim como é que nós falamos, nossos atavismos, que é uma palavra que a Joana de Ângelo usa, referente a essas manias, essas paixões, essas imperfeições. Ou seja, nós continuamos presos ao templo, não conseguimos andar um pouquinho mais para subir para o alto, para o Monte das Oliveiras. Tá? Esse é esse versículo 30. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém fala nada? Elisa? Você está sem som, Elisa. Para ler o 31? Tá. Não fala nada também não, Elisa? Você, pelo menos? Não. Você já está subindo o Monte das Oliveiras? Não. Já sabe pelo menos onde fica? Já tem um mapa? O mapa tem, é só procurar no Google. É Waze, né? Que fala, Waze. Posso até ir lá se a pandemia acabar, mas não estou preparada para subir o monte ainda não. Ainda tem que comer muita terra aqui do pé do monte. E o que é legal, entoando salmos, entoando hinos, ou seja, ainda tem que tranquilo, subir. Tranquilo, né? Tem que cantar, viu? Olha só, se eu subir só respirando, já vai ser uma vitória. É isso aí. Então, 31. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Fica muito monótono só eu falando. A mulher disse que não aguenta mais ver isso, eu falando sozinho. Ah, mas ela, então, dá um fone para ela ouvir a gente falando. Ela está lá na sala. Foi
Fala, senhor. Tem muito espírita que ainda não conseguiu subir as escadas da Federação Espírita, e se subir e descer ali todos os dias era como é que se diz? Oh, meu Deus do céu, fugiu o nome agora. Tem muito espírita que ainda não conseguiu subir aquelas casas, né? É verdade. Então, subir o Monte das Oliveiras é muito pior, né? É verdade. É verdade. Subir um monte a escada do Maria Vaz, eu acho que é uma vitória. É uma vitória, né? É isso aí, né? Nós estamos na caminhada, né? No futuro, né? Vamos encarar o monte. Fala, Elisa. Falei que subir monte não é Bezerra de Menezes é que subiu de certas caras. Veio o nome. É verdade. Fala, Elisa. Fala, Elisa. Você ia falar. Eu falei que subir um monte não é fácil, não. Subir montes não é fácil. Físicos e espirituais. E tem um detalhe também, desculpe, já esquecendo a palavra oliveiras. Tá? Quem está lembrado aquela parábola das virgens loucas, né? Que usava o quê? O candeeiro. E umas levaram o azeite de reserva, as outras que eram consideradas loucas não levaram. Ou seja, a oliveira também tem um significado importantíssimo. Tá? A oliveira é da onde vem a oliva que faz o azeite. E o azeite, naquela época, era o quê? Era o combustível para a luz. Então, subir ao Monte das Oliveiras também tem esse significado simbólico muito forte, porque a oliveira naquela época não tinha essas prensas modernas, né? Elas geralmente eram prensadas como? Que nem a uva, pisadas, ou então amassadas com pilão, etc., né? Então, a luz era fruto, essa luz que os candeeiros da época tinham, era fruto que do massacre, do sacrifício das olivas, das azeitonas, no caso, digamos assim, né? Então, isso tudo tem um significado profundo para nós. Que o subir o Monte das Oliveiras não é fácil, exige muito, porque para tirar de nós esse líquido precioso que vai gerar a luz, esse simbolismo. Tá? Então, ainda tem isso, né? Que é muito bacana. O que eu gosto do Evangelho é isso aí. É uma coisinha à toa que ia passando aqui em branco, as oliveiras, o significado das olivas, do azeite, da luz. Né? Quem está subindo o Monte das Oliveiras já está o quê? Clareando, está acima do quê? Do Templo de Jerusalém, que é uma obra totalmente humana, do homem, mundana. Entenderam? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com a luz acesa aí já? Tá, né? Ninguém fala nada? Fala, Cláudia. Eu estou fazendo curso de natação. Aí a minha professora assim, olha, você vai ter que aprender, hoje você vai nadar daqui até o outro lado da piscina. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, o meu professor Afrânio, ele falou que Jesus sobre as águas. E Pedro tentou andar sobre as águas e chegou no meio, ele afundou. Portanto, eu não vou chegar do outro lado da piscina porque eu estou igual Pedro. Eu não tenho controle das minhas emoções, eu não sou Jesus Cristo. E o que ela falou? Adorei. Mas esse seu professor, hein? Você tem que atravessar a piscina de qualquer jeito. Aí eu falei, pode ser andando? Pode ser andando? Andando.
Eu vou com a boia, mas eu vou afundar igual Pedro. Não está vendo? Não tem controle das minhas emoções. Adorei, adorei. Rapaz, você está certa, né? Mas ali você não vai andar sobre as águas, você vai nadar. Né? Mas agora nadar numa piscina, se fosse 50 metros, é meio complicado, né? Pois é. É olímpica a piscina? É olímpica, é? Vê se pode. Dolaria? Dolaria? Dolaria. Eu falei, eu não vou não. A minha professora é a Letícia. Eu falei, eu não vou não, Letícia. O Afrânio, meu professor da Bíblia, ele falou no Antigo Testamento, eu fui dando aula para ela de Antigo Testamento, que Jesus andou sobre as águas, mas ele é Jesus Cristo. Eu não sou Jesus Cristo. Eu sou igual Pedro. Eu vou cair e vou afundar. E vou morrer afogada. Ai, meu Deus do céu. Não morre não, que Cristo dá a mão a gente, viu? Fique tranquila. Não morre não. Jesus dá a mãozinha para a gente. Adorei, Cláudia. Olha, todo mundo riu, falou, eu não aguento essa aluna, Cláudia, não. Essa Cláudia não diverte. Mas também, vamos combinar. Tu tirou uma história bem... Ficou legal, ficou legal. Adorei. Valeu. Foi uma desculpa boa, né? Agora eu fico prestando atenção em tudo que você fala. Para falar mais. Não fala isso, não. Elisa tá... Seu Roberto deve estar rindo também. Vai falar tudo lá na aula agora. Pior não era isso, né? Que olhava... Daqui a pouquinho a professora vai querer te conhecer. O Afrânio falou. O Afrânio disse. Eu já ouvi isso, hein? O Afrânio disse. Isso dava cada confusão, meu filho. Deixa a gente já ouviu muito isso. Já. Mas o Afrânio falou assim. O Afrânio disse. Vamos lá, gente. Vamos ler o 38. Vamos lá. 26:31. Então Jesus lhes disse: todos vós, nesta noite, vos escandalizareis em mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Jesus, né, lhes disse o quê? Sobre a profecia. Jesus está lembrando a eles a profecia. E fala um detalhezinho aqui, como sempre, né? Todos vós, nesta noite. Noite é o quê? Sombra, escuridão. Então, neste momento, Jesus, veja bem, ele está nos alto, né? Ele está no alto o tempo todo, apesar de estar caminhando nesta noite, nas sombras, que é o nosso planeta, representa o nosso planeta, e representa esse momento que está começando a acontecer aí. Tá? E ele já tinha, de novo, confirma que nas profecias está escrito: e vos escandalizareis em mim. Isso é um modo de falar daquela época. Ou seja, é como se fala aqui mesmo, não tem uma explicação aqui no nosso livro, né? Aquilo que causa um choque, que repugna, que fere a sensibilidade. Ou seja, como Jesus, eles se acostumaram a Jesus, o mestre, se acostumaram a Jesus e tudo resolver, né? Tem aquela passagem que o garoto está lá obsediado, ninguém consegue expulsar o demônio do garoto, os apóstolos já tinham tentado, não conseguiram. Quando Jesus chega, o pai, né, fala: Senhor, todos já tentaram, não conseguiram, ajuda meu filho. Jesus vai lá, né, e fala: homens de pouca fé. E expulsa, entre aspas, o demônio lá do garoto. E o garoto fica bom. Então, como todos eles estavam acostumados a ter um líder, seguir o líder, e isso, veja bem, acontece muito conosco, né, a gente começa a perder um pouco da nossa, assim, nosso poder de decisão, nosso poder de fogo.
a gente começa a pensar, assim, ficar encostado na outra pessoa. Tá? E quando vem a hora das provas, que não temos aquela pessoa que a gente se encostou, etc. Tem outro termo que pode ser usado aí, que eu não estou lembrado aqui, né? Nós vamos ter dificuldade de decisão. Vamos ter essa dificuldade de tomar decisões. E Jesus já sabia desde disso. Então, fala-se nesta noite, ou seja, neste momento sombrio de nossas vidas, em que nós temos que tomar as decisões e esperamos que alguém faça por nós. E a cada um, né, é dado, né, como fala, a semente é livre, a colheita é obrigatória, ou seja, a cada um é dado as oportunidades de plantar e é obrigatório colher o que plantou. Como nós estamos lá em Minas, fala ponga, tá? O caminhão passava, os garotos ficavam pendurados atrás e é que estava pongando no caminhão. Nós vamos na ponga do mestre, na ponga de alguém, nos enfraquecemos, realmente, nos enfraquecemos muito. E vamos ser vítimas de quê? De nós mesmos. Quando nós estamos lendo o Evangelho, o mestre é Jesus. Nós estamos lendo, mas não é só para a questão da satisfação do conhecimento. O conhecimento é necessário para que a gente aplique nas nossas vidas. Jesus está nos dando o quê? A oportunidade de ter luz na mente para as decisões, para clarear nossa caminhada. É isso aqui, tá? Nós acostumamos mal, sofremos. Temos que ter o nosso livre-arbítrio. Nós falamos sobre isso agora na segunda-feira. Tá? Quem assistiu a aula da segunda-feira, nós falamos sobre a questão do patos, né? Que nós temos nossos arquivos, que as pessoas mais astutas, mais espertas, fazem, né, planos mirabolantes, principalmente a mídia, a política, etc., para utilizar as nossas fraquezas. E nós estamos aqui lendo o Evangelho para combater essas fraquezas, para que não sejamos, né, ter essa necessidade de ter um guia. Tudo bem, Jesus é o nosso guia, mas nós temos também que, com ele, aprender e seguir nossa caminhada. Ele nos ensinou. Quando falar Jesus vai voltar, é o Evangelho. O Evangelho dele que nós vamos já estar utilizando é a volta dele, o que ele deixou. Ele saiu de moda. É que nem moda, vai e volta. Ele saiu de moda. Jesus voltou para a moda, ou seja, voltou para a utilização do seu Evangelho. Tá? Pois está escrito, né? Isso está escrito em Zacarias, tá? Capítulo 13, versículo 7. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. E não foi o que aconteceu? A profecia foi cumprida? Jesus daqui a pouco vai ser preso, vai todo mundo criar perna. Só vai ficar o quê? As mulheres. E João. Disse que João era garoto, não sabia bem o que estava acontecendo ainda. Ele era novinho, né? Ficou meio perdidão, que senão tinha corrido também. Infelizmente é assim. Serve para nós, né? Homens de pouca fé. Tá? Sempre na necessidade de ter alguém para seguir. Temos que acabar com isso. Nós já temos informações suficientes para começar a seguir o que nós estamos aprendendo. Seu Afrânio, essa frase, ela retrata também, não só esse momento, né? Mas ela retrata também a ideia dos poderosos. O líder era Jesus, daquele movimento ali que eles se sentiam ameaçados. Eles também pensavam dessa maneira. Vamos pegar o líder. Eliminar. Seria o líder, porque o resto, o que eles talvez acreditassem, é que o resto ia se dispersar. Eles se dispersaram, mas depois se juntaram, né? Essa é a verdade. Depois eles se juntaram. E vieram com força. Depois da ressurreição de Jesus, eles juntaram, e tanto que
foi o marco da mudança de uma era, foi isso daí. Então, os poderosos não estavam contando, talvez, com isso, né? E até hoje, se assim, pega-se o líder que é para enfraquecer o movimento. Exatamente. Até hoje, nós somos, né? Somos aquela música. Obrigado, dona Lourdes, muito bom mesmo a participação. Aquela música. Vida de gado, povo marcado, povo feliz, né? Zé Ramalho, se não me engano, né? É isso aí, até hoje. Tanto que tem a música bem moderna aí, né? O Zé Ramalho fez há alguns anos atrás. Retrata até agora, no exato momento que nós estamos passando. É isso aí, tá? Feriria o pastor e, ó, a turma. Ó. Sim, mas por quê? Se acostumaram com o pastor, não criaram opinião própria. No livre-arbítrio, a própria pessoa parece que guarda ele, deixa lá reservado não sei para quê. Né? O livre-arbítrio é para isso. Eu vou acertar, eu vou errar, eu vou quebrar a cara, mas vou pegar experiência. Vou trabalhar isso em mim. Experiência. Não vou acertar todas. Né? Mas também outro problema nosso, mania de perfeição. A gente quer acertar todas. E os próprios espíritos superiores também erram de vez em quando. Está lá no livro Domínios da Mediunidade, do André Luiz, né? Quando o André Luiz vê aqueles espíritos luminosos, esses aí nunca erram. Não me lembro quem é o Aulus. Aulus fala, não, eles erram. Só que eles erram, voltam e consertam numa boa. Tem mais esse sentimento nosso de perfeição que se chama orgulho. Nós somos orgulhosos. Por isso nós temos esse tipo de sentimento ainda. Temos que trabalhar muito isso em nós. Tá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Elisa? Onde está tu? Oi? Será que também não pode ser o medo, não? Às vezes, o medo também de tomar decisão, aí fica andando atrás daquele que é referência. É o medo mesmo. Isso é muito mal para a gente. Então temos que trabalhar esse medo. Trabalhar esse medo aí. Porque é exatamente o que eu te falamos agora, Cláudia. O medo, porque nós não somos perfeitos, sabemos que nós podemos tomar uma decisão e cair, tropeçar, mas, poxa, nós temos que aprender. O tropeço é um motivo que é um aprendizado. Né? O medo... Dependente, o medo aí fica dependente do outro. E essa palavra que eu queria falar era essa, dependente. Pois é. E o medo, Cláudia, ele é também um dos filhos do orgulho. Tá? Filho do orgulho. Alguém mais comenta alguma coisa? Marli, a Jo, o Roberto. Elisa? Está sem som, Elisa. Aqui, eu estava lendo no marcador de livro que eu achei aqui na gaveta, de um livro que se chama O que Importa é o Amor, do Marcelo César. Está escrito assim: sobre essa influência, o medo anulará sua ousadia, criará empecilhos para seu progresso, atrairá tudo que você teme. Mas o mal é temporário e a evolução é fatal. A vida transforma erros em experiências e melhora o nível de nossas escolhas. Aprendamos que só o bem é real e capaz de nos proporcionar uma vida melhor. Só que aí, quando aparece alguém que é líder, né? Líder, entre aspas, né? Que nos oferece uma coisa assim faraônica, maravilhosa, às vezes ele consegue nos persuadir. Se nós não estivermos livres dessas sensações que o medo tira. O medo não tira, o medo abafa, né? O medo abafa e faz com que você tenha dificuldade de reagir, né? E aí você acaba seguindo aquela pessoa porque você acha que ela tem uma cabeça melhor,
ela é um líder, né? E você vai seguir ela. E você vê Isso aí. em todas as fases aí da história que existiram grandes líderes. Vamos botar aí o Hitler, né? Quantas pessoas seguiram Hitler, achando que ele estava certo? Podiam matar quantos nazistas quisessem. Estou falando da guerra, não estou falando quem estava certo e quem estava errado. Mas enquanto não matassem Hitler, não acabaria a guerra. Enquanto ele não morresse, ou enquanto não prendessem, enquanto não usassem o Hitler como exemplo, o nazismo não acabaria. Tanto que hoje existe o neonazismo, mas não tem a força do nazismo, né? É isso aí. O líder, Mas, infelizmente, né? o Afrânio, a Cláudia falou desse medo. Mas Jesus já sabia do medo dos seus seguidores, porque ele advertiu na libertação do menino, homens de pouca fé. Eles foram alertados deles. Né? Eles não conseguiram expulsar, né, aquele demônio do corpo do menino. Eles não tinham fé, tinham medo de dar certo, não esperavam que desse certo. Eles não confiavam em si mesmos. Então, esse medo que a Cláudia falou foi alertado antes de acontecer o que aconteceu. É o grande problema nosso, isso aí. A gente não tem ainda uma fé, né, suficiente para segurar certas ondas, né? É aí que o medo cria o empecilho ao progresso, à evolução. Seu Afrânio, eu não sabia que o medo tem a ver com orgulho, não. Eu não sabia disso. Muito. Medo de errar, medo disso, medo daquilo. Medo de errar, medo ridículo, entendi. Porque nós não queremos nos magoar. E o orgulho é isso. O orgulho também entra nisso aí. Nós não queremos nos magoar. Nós não queremos nos ferir. Então tomamos essa atitude aí, né, que fatalmente irá, né, acontecer o que nós não queremos. Tá? Porque nós não temos a fé, ou seja, essa força, para encarar de frente. O medo é isso. O medo a gente se esconde. No caso aqui, nós vamos nos esconder que atrás de algum líder, de algum guia. Isso. É isso, o medo de encarar, da dependência. Criamos a dependência. Mas é isso aí. Eles já tinham tido muitos exemplos com Jesus. O medo de Pedro atravessar, né, o rio, passar por cima das águas, eles não terem curado o menino. Eles não eram para ter esse medo, porque eles presenciaram muita coisa de Jesus. Mas é um negócio, a falta de confiança mesmo. É, isso aí. A falta de confiança em nós mesmos leva a essas atitudes. Homens bully, homens de pouca fé. Tenho uma certeza de que realmente, se o mestre estava dizendo você pode vir, então eu posso ir. Mas o cara foi com receio. É tipo assim, tu tá num bar. Tipo a Cláudia na natação. Pula, aí o outro diz, pula, tá raso. Aí você fica, não vou pular, não. Chega lá, não tá raso, vou conseguir botar meu pé no chão, não vou pular. Não vou pular, não pula, entendeu? É basicamente isso. Tanto exemplo bonito para a Cláudia seguir, foi seguir igual o exemplo de Pedro. Veja você. E logo o Afrânio falando, aí criou uma dívida enorme em você. Tá meu nome. Vai junto comigo, meu Cláudio. Tu vai junto comigo também. Vamos ler então. Por favor, não leve o gatinho. Não vai dar certo. 26:32? Isso. Mas, depois de ser levantado, irei à frente de vós, para a Galiléia. Bom, mas, tempo depois de ser levantado,
Isso é também uma forma, tá, do judeu falar: deitar, morrer, levantar, ressuscitar. Tá? Então, depois de ressuscitado, também conforme as profecias, que após o terceiro dia ele ressuscitaria, tá? Depois de levantado, de ser levantado, irei à frente de vós. Ou seja, ele reassume o posto para dar mais instruções. Porque ele sentiu justamente essa falta de fé. Mas justamente, tá? É que a dona Lourdes até falou que depois, o que fez esses homens ter muita fé depois foi justamente, tá, essa reaparição de Jesus. Realmente, Jesus confirmou tudo o que havia sido dito dele. E até nós, né? Se alguém se ressuscitar, no caso, se materializar aqui entre nós, alguém que já se foi, nós falamos com o Espírito nas sessões mediúnicas. Não é isso? Nós sabemos que de vez em quando tem umas vozinhas aí na nossa cabeça que não é nossa, seja a favor ou contra. Quando é a favor, é beleza, mas quando é contra, é que eu não gosto. Tá? Nós acreditamos nisso tudo, sabemos e vivemos isso. Mas uma materialização é outra coisa. E aqueles espíritos, né, encarnados, quando viram aquilo, realmente acreditaram. Tem uma passagem em Lucas, que é aquela a caminho de Emaús, que é quando ele encontra dois discípulos e vão conversando, e depois entram lá na estalagem para dormir. Aquela passagem é de um conteúdo riquíssimo. E vem falando, é Jesus, né? Que eles só vão reconhecer Jesus quando vê a marca dos cravos na mão. Né? Então, isso tudo fortaleceu os discípulos no pós-crucificação. Eles viram que era verdade, que tudo que Jesus falou, verdade. Aí eles realmente se fortaleceram. Não, é tudo verdade. Né? É aquele general que sabe, né? Diz que o Napoleão sabia cativar os seus soldados, sabia mexer com eles, porque o Napoleão ia lá almoçar com eles, ia tomar café, perguntava sobre a vida particular deles, se estavam com saudade da esposa, dos filhos. Realmente ele sabia cativar os seus soldados, Napoleão. E eles lutavam até a morte pelo Napoleão. Estou dando um exemplo grosseiro do negócio. Mas o mestre, quando reaparece, ele fortalece a todo mundo. Irei em frente de vós, ou seja, vai continuar dando aquelas últimas, mais algumas instruções. Tá? O livro Boa Nova tem algumas dessas instruções. Tem uma página também no livro Boa Nova que se chama Os 500 da Galileia, que é linda, linda, linda a página. É justamente a primeira aparição dele ao público em geral, os 500 que estavam presentes, e as instruções que ele dá. E esses 500 da Galileia estão reencarnando até hoje entre nós, são os grandes missionários que estão entre nós. Tomaram isso como missão e desencarna aqui, encarna lá não sei aonde, sempre como um missionário, sempre levando luz aonde eles encarnam. É muito linda essa página do livro Boa Nova, os 500 da Galileia. Tá? Então, fala. Esse mais aqui que está aqui, esse mais, M-A-S, é no sentido, quer dizer assim, porém, depois de ser levantado, irei à frente de vós para a Galileia, entendeu? Não é o mais a M-A-I-S adição, entendeu? Não é adição, não. Isso aqui é o mais, contudo, porém, entretanto, tem outras palavras mais aí, né? Aí, vamos lá. Aí chega Pedrão. Todo mundo sabe que Pedrão era um cabra macho. Pedrão. Tá? Vamos falar na intimidade, porque Pedrão representa a gente nesse momento aqui. Né? Representa todos nós que somos muito, assim, vítimas das nossas emoções, que nós nos empolgamos, não é isso? A empolgação é uma emoção, não é um sentimento. A gente se empolga e escorrega na maionese e vai embora. Tá? O próximo versículo é Pedro. Vamos lá, Edith. Vamos lá. Em resposta, Pedro lhe disse: se todos se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Quer dizer, eu jamais, né? Que palavra a gente pode usar aí? Vou abandonar-te, vou trair-te.
vou deixar você na mão, fala em termos de hoje. É isso? Nós somos parceiros, nós estamos juntos. É essa agora, fala a gíria do momento? Estamos juntos. Jamais te abandonarei. É aquele caso que nós falamos no início daqui do Chico Xavier com o pessoal que ia fundar um centro. Acabou que o Chico teve que fundar um centro sozinho com o irmão, que ninguém quis assumir, foi nada. Mas na empolgação todo mundo queria assumir cargos, né? E ter funções, né, de comando lá elevadíssimas, etc. Alguém ia falar alguma coisa aí, seu Roberto? Quer falar? Não. Pois bem. Então, Pedro, né, como sempre, que o Pedro era mais emoção do que sentimento. Pedro era aquele cara que realmente, ele atacava mesmo, ele encarava. Né? Mas isso nem sempre é bom. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser mais equilibrados, pensar mais. E Pedro não, Pedro chegava já tomando a decisão e vamos falar sobre aquela questão de errar e aprender, ter a experiência. E Pedro vai usar a experiência dessa negação dele a Jesus depois. E no livro Paulo Estevão, graças a esse fato de ele negar Jesus, ele se vê numa situação muito complicada, tá? É aquela situação que quando ele foi visitar Paulo lá em Antioquia, chegando lá, ele conversou com todo mundo, com judeu, não judeu, com gentil, com pagão, gato, cachorro, papagaio. Mas aí veio a turma de Jerusalém, que era, né, nunca via isso, não, mas existia naquela época também, cristãos judeus, que eram cristãos, mas continuavam com os hábitos de judeu. E começou a criticar Pedro por aquilo que ele estava fazendo. Que o judeu é só... O próximo dele é só o povo dele, né? E isso cria um problema, gera um problema com Paulo, com Barnabé, muito sério. Mas Pedro, na hora, se lembra desse fato. Tá? Quem lê o livro é que vai entender tudo isso que eu estou falando, que é uma história um pouco longa. Tá? E havia ali uma cisão do cristianismo, olha só. Mas quando Paulo também era outro que gostava de atiçar, né? Que era fariseu, criado daquela forma, e Paulo, né, começa a atiçar Pedro. E Pedro calmamente fala, olha, eu fui quem neguei o mestre 3 vezes. Talvez de vocês todos aqui seja o mais necessitado. Vamos parar com com esse bate-boca, essa discussão, e vamos orar e ver o que é que o nosso Senhor tem a falar para nós. Abre o pergaminho aí. E quando abriu o pergaminho, veio o motivo do acabar a discussão. E todos viram quanto estavam sendo não cristãos, inclusive o próprio Paulo. O único que foi cristão naquele momento foi o Pedro. É uma passagem muito bonita, está no Atos dos Apóstolos, mas não está tão explicada igual está no livro Paulo Estevão. É? Então mostra para a gente isso aí. Essa questão do Pedro errou e o erro dele, o aprendizado com esse erro, é um exemplo para nós. Porque ele se utiliza disto, né? Para seu modo de viver diferente, para a sua mudança. Gente, 8h30. O papo está tão gostoso, né? Vamos parar aí. Não deu nem para ler as páginas que eu botei. Passou rapidinho. O papo tá bom pra caramba, instrutivo. Oi? Passou rapidinho mesmo. O papo tá tão instrutivo, tão bom. Tá gostoso, né? Tá gostoso. Eu gosto assim, né? Todo mundo comenta, fala. Isso é que fica legal. Hoje está acontecendo que meu microfone está funcionando. A minha conexão aqui não está muito boa, não. Não sei aí. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Que a internet aqui deu um piripaque aqui, mas graças a Deus voltou. Então, gente, eu vou parar a gravação. Alguém quer comentar alguma coisa?